Obrigado, Novaes. São amigos, não é? Eu aqui eu me sinto em casa, viu, gente? Estou absolutamente em casa. Não foi só a minha igreja, mas foi o lugar onde eu conheci a Cristo, aonde eu cresci, pelo menos espiritualmente. Fisicamente não deu certo, mas lugar que marcou a minha vida, de todos os sentidos. Então eu tenho um carinho tremendo por essa igreja, por vocês. Sei que muita gente chegou depois, mas Barão do Taquara está no meu coração, no meu sangue. E muito feliz de saber que Novaes e Jussara estão aqui. E vocês podem ter certeza que vocês têm um dos melhores pastores desse país. Um homem de Deus, um grande pregador e uma família maravilhosa. Eu estou felicíssimo de estar aqui. Estou só estranhando porque me disseram que era um congresso de mulheres, tem muito homem aqui. Estou vendo o Sérgio aqui e estou vendo um monte de homem aqui, mas que bom que vocês vieram, só que eu não vou pregar para vocês não. É assim mesmo? Vamos ver se vocês tiram alguma coisa do que eu vou dizer. E, gente, eu quero começar falando com as mulheres sobre algumas questões que estão em voga, que estão diante de nós hoje e que são muito sérias. E que a gente e vocês, mulheres, aliás, não esqueça, vocês chamaram um homem para falar para a mulher. Isso já tem um diferencial interessante. Agora, há questões hoje que, como vocês, como crentes, estão vendo, como é que vocês estão tratando isso? Por exemplo, quero apenas fazer uma introdução com essas reflexões e com esses questionamentos aqui. Questões relevantes. Mulher, qual é o relacionamento mais difícil para você hoje? É o relacionamento no trabalho? É com o marido? Com os filhos? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Qual é o relacionamento mais difícil que você tem hoje? As mulheres estão numa situação muito interessante, uma posição histórica na sociedade, um movimento novo, aonde vocês saem de uma situação de muita opressão para uma síndrome de Simone de Beauvoir. A mulher de Sartre, o pai do existencialismo francês, advogou de uma forma veemente sobre o poder da mulher. E é claro que toda vez que nós soltamos um pêndulo, ele tende a ir a um outro lado até que ele chegue a um ponto de equilíbrio. Nós estamos passando hoje esse movimento pendular. E eu vejo que a questão da mulher, e foi muito importante todas as conquistas, e todo aquele fim de opressão sobre os quais a mulher vivia, aquilo foi fundamental, a violência contra a mulher, algo terrível, a questão de todo tipo de assédio, de violência. E nós ainda estamos num país onde essas coisas estão sendo tratadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a coisa está muito mais grave. Hoje, qualquer movimento leva uma mulher à corte. Há uma onda hoje, por exemplo, de assédio, e qualquer coisa hoje é assédio lá. Coisas que não eram consideradas assédio há 10 anos atrás. Aquele grande ator Morgan Freeman disse isso recentemente porque ele é um dos que estão sendo processados nos Estados Unidos. As grandes empresas do Vale do Silício, como a Google, por exemplo, a Apple e outras, fizeram um acordo de ética, um contrato colegial de ética, em que um homem hoje não pode dar a mão a uma mulher, não pode cumprimentá-la, de maneira nenhuma dar qualquer tipo de beijo, o americano já não é muito afeito a isso, fazer um elogio, por exemplo, se um homem hoje chegar para uma mulher e disser nos Estados Unidos, o seu cabelo está muito bonito, isso é passível de um processo. A vida se tornou enjoada lá. Os próprios americanos estão dizendo isso.
Mas essa é a situação de um movimento pendular que marcou o início do século XX, quando, numa denúncia justa, preste atenção nisso, a mulher foi, de alguma forma, libertada de toda aquela opressão que vinha sobre ela. Mas agora a mulher vai para um outro lado. E o que eu vejo hoje, gente, é uma crise de posição. Qual é a posição que a mulher deve estar hoje na sociedade, diante da sua família, diante das pessoas, diante do seu casamento? Como aquele diálogo entre um homem e uma mulher. A mulher não satisfeita disse para o homem assim: você me irrita tanto, que a vontade que eu tenho no nosso casamento às vezes é te dar veneno. E eu já pensei nisso várias vezes. Quando eu penso na nossa relação conjugal, a minha vontade é dar veneno a você. E ele disse: você sabia que várias vezes eu pensei em beber? Beber o veneno. A relação está nesse nível. Não é? Qual é a posição da mulher hoje? Qual é a referência que ela vai seguir? Porque há todo um movimento social, universitário, político. Nós estamos vendo nessas eleições, e fiquem tranquilos que eu não vou perguntar em quem vão votar, mas uma polarização tremenda, em que até o assunto da mulher, ele é tratado como um ponto fundamental da posse de um novo presidente da República. Como é que esse presidente vai tratar a questão da mulher? Como é que nós vemos essa questão na sociedade hoje? Se o crime será reprimido? Quando eu cheguei aqui, olhei para a Jussara, fiquei preocupado com aquele pé quebrado. Falei: o que está acontecendo com o Novaes? Mas ela disse que já deu parte na Lei Maria da Penha. Mas eu sei que foi o CrossFit. Você realmente não anda bem da cabeça, porque vocês já viram uma sessão de CrossFit, gente? Até para ver cansa. E você tem uma pastora que faz isso veementemente. Realmente é uma heroína. Qual é a sua visão hoje da mulher? E qual é a sua visão hoje do masculino, do homem? Muito interessante você pensar sobre essas coisas, mas há um texto bíblico que eu quero usar com você, Lucas capítulo 8, porque eu só posso fazer uma coisa aqui, Jussara. Eu tenho que convidar vocês a voltarem comigo agora os olhares para a Bíblia. Eu não tenho alternativa. Eu não posso fazer outra coisa. Nós não podemos ter como referência questões partidárias, ou filosóficas, ou ideológicas, ou psicológicas. Nós temos que ter a nossa referência, e a nossa referência é Cristo Jesus e a sua palavra. Sim ou não? Então, se eu estou num auditório de uma igreja falando para mulheres cristãs, nós temos que voltar os olhos para a Bíblia e entender o seguinte: que nós não estamos aqui pregando e jamais vamos pregar, e eu sei que o Novaes não faz isso, qualquer imitação a aspectos da cultura. Ninguém vai fazer isso. Que uma mulher tem que se comportar esteticamente, ou até no seu comportamento social, como as mulheres de Jerusalém nos dias de Cristo, absolutamente. Mas nós temos que procurar no cristianismo e na palavra de Deus a nossa referência. Procurar a nossa base, os nossos fundamentos, os nossos valores. Vocês querem ir a águas mais profundas? Então vamos mergulhar na palavra de Deus. Vamos mergulhar na Bíblia. E é claro que todos esses movimentos sociais, todas essas questões que hoje fervem na cabeça da igreja, especialmente da mulher, eles têm que ser tratados à luz de uma referência. E a nossa referência é a palavra de Deus. Ligou a Bíblia aí? Ou ligou, abriu, não sei como é que você faz. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados,
proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. E Susana, e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. 3 versículos do capítulo 8 do texto de Lucas, o médico amado. Essas são as mulheres que a Bíblia diz que seguiam Jesus, discípulas. E o que a gente pode retirar de valores da vida delas, do comportamento delas, e que pode fundamentar o comportamento de cada mulher cristã? Eu quero anotar aqui algumas coisas muito rapidamente. Primeira coisa clara que está diante de nós é que elas seguiam Jesus, percorrendo, diz a Bíblia, aldeias, cidades, povoados, seguindo. E aqui está o mais profundo significado da palavra discípulo. Aquele que está atrás de um mestre. Quem era o mestre? Quem é o nosso mestre? Será? A quem hoje estamos seguindo? É uma pergunta que parece óbvia, mas tem todo sentido no cristianismo do século 21. Nós estamos, gente, sendo influenciados por muitas coisas que estão invadindo a igreja e a nossa mentalidade. Desde os nossos filhos, até os casamentos, a posição do homem, a posição da mulher. Aliás, a posição do homem é outra situação extremamente complicada, porque hoje é pecado ser homem. O homem está sendo absolutamente desvalorizado. Aquela história de homem como sacerdote da casa, em muitos lugares isso já acabou. A figura do homem está, a meu ver, demoniacamente murchando dentro da própria igreja. Nós estamos precisando dessas injeções realmente nos próprios homens, porque muitos já aceitaram e já assumiram essa posição, e tem mulher chamada aí de todo tipo de fruta, não tem? Mulher jaca, mulher não sei o quê. Tem homem banana, que tem um comportamento esquisito, e ele assumiu essa questão social. Ora, quando eu penso que mulheres seguiam a Cristo, e mulheres andavam de aldeia em aldeia, percorrendo as vielas atrás dele, é porque ele era uma referência. Se somos, todos nós cristãos, somos do partido de Cristo. Amém? E para fazer isso tem que haver renúncia. Mas renúncia de quê? Não é só do aspecto do tempo que elas investiam seguindo Jesus, mas a renúncia talvez de alguns valores e de algumas coisas que elas mesmas acreditavam. Quem é a sua referência? Quem é o seu mestre? Gente, eu conheço mulheres crentes, Jussara, que a referência delas é a psicologia. São crentes dentro da igreja. A referência de outras mulheres é a política. Estão andando com um manual político debaixo do braço e citando vários movimentos ao redor do mundo. Agora, se somos de Deus e temos o seu Espírito, nós temos um mestre, nós temos um Senhor e nós temos um livro de referência: Jesus Cristo e a sua palavra. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas tem que haver, mulheres, um resgate, porque nós estamos perdendo dentro da igreja. Eu não estou falando aqui da sua igreja, eu estou falando da igreja de um modo geral. Nós estamos perdendo dentro da igreja a referência. O século 21 está nos engolindo.
E nós estamos, como diz Paulo, e advertiu Paulo para que não fizéssemos, nos conformando com este século e tomando a forma e adquirindo todas as filosofias, as teorias e todas as coisas, esquecendo daquele que é o mestre. O mestre é Cristo. Ele é a minha prioridade, por ele eu vou renunciar e eu vou ouvi-lo. A voz dele é a minha referência. Você quer ser uma mulher, minha irmã, que vai mais profundo na vida, com mais substância, com mais conteúdo? Então mergulhe em Cristo e na sua palavra, retorne à Bíblia, olhe o exemplo e os valores que a palavra nos deixa sobre comportamento da mulher, e que Deus abençoe você. Segunda coisa interessante do texto, é que essas mulheres que seguiam a Cristo, elas eram cheias de gratidão, e o texto deixa isso claro. Versículo 2, olha para a sua Bíblia. As mulheres que seguiam a Jesus haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Ora, por que elas estavam ali? Olha para o texto que está, pode deixar no versículo 2. Algumas mulheres foram curadas de espíritos malignos e de doenças. Elas experimentaram o poder do Senhor. Elas experimentaram a graça do Senhor. Elas experimentaram o amor do Senhor. E elas conseguiam reconhecer nele uma autoridade espiritual. Mas elas também estavam tomadas de um espírito de gratidão. E é por isso que elas estavam com ele, junto dele, seguindo a ele, ouvindo a ele, entendendo o que ele estava dizendo. E é uma coisa maravilhosa, porque quando nós temos o espírito de gratidão, nós afastamos o espírito de murmuração. Vocês sabem que vocês falam, mulheres, mais do que nós. Isso é constitucional do cérebro. Isso não se briga com isso, isso é fato. É um fato que o Senhor Jesus ensinou para a gente quando ele ressuscita, o anjo aparece, qual era a ordem? As mulheres que estavam no túmulo vão e contem para todo mundo. Deram a ordem no lugar certo, as pessoas certas. E nós estamos aqui hoje por causa delas. Jesus e os anjos mandaram que elas fizessem aquilo que mais amavam, contar as boas novas do Evangelho. Não é verdade? Agora, essa habilidade, esse talento que vocês têm, ele pode ir, essa competência pode ir para dois lados diferentes. Ele pode ir para o lado da gratidão, da proclamação, da graça, da boca ser um vaso escolhido de Deus, ou ele pode ir para um outro lado da murmuração, da maledicência, da fofoca, do desagrado. Qual foi a opção dessas três mulheres que aparecem aqui? Essas três mulheres vão pelo caminho da gratidão. Elas vão por uma outra via, por um outro viés. Elas estão com Cristo. Elas querem cooperar com a obra. Você não vê essas mulheres fazendo confusão em lugar nenhum. Eram cooperadoras, e nós estamos num tempo onde a repressão era violenta, onde mulheres não eram contadas na sociedade, e nem consideradas. E essas mulheres aparecem marcando o Evangelho. Se está aqui, é porque o comportamento delas marcou o Evangelho naquela época, o movimento chamado cristão. Elas estavam ali por um espírito de gratidão e um reconhecimento do amor e do poder do Cristo. E elas então voluntariamente decidiram segui-lo, agradecê-lo, estar com ele, fazer dele a sua referência. É aí que está o segredo de uma mulher que mergulha mais profundamente, de uma mulher abençoada, de uma mulher que é vaso escolhido,
de uma mulher que realmente marca um tempo. A mulher que vai atrás de Cristo, que o tem como referência e faz a decisão de usar a sua vida para agradecer, para glorificar a Deus por tudo que Ele fez em sua vida. Eu vou abrir a oportunidade aqui, e se eu fosse fazer isso, efetivamente, dizer assim, o que Deus fez na sua vida? Tinha um programa pentecostal, há 30 anos atrás, que dizia assim, conta a bênção, irmão. Se a gente abrisse uma sessão do conta a bênção, irmão, aqui, e chamasse cada mulher para vir aqui à frente, eu tenho certeza que a experiência dessas mulheres se repetiu aqui nesta igreja, na vida de muitas das irmãs. Mulheres aqui que foram curadas, mulheres aqui que foram abençoadas, que foram resgatadas, que foram transformadas, que foram perdoadas, e que teriam condições de vir aqui agora, diante do povo de Deus, e dizer, eu sou grata a Cristo, porque eu experimentei transformação e graça na minha vida. É verdade ou não, gente? Quantas mulheres aqui foram efetivamente abençoadas, resgatadas, curadas de alguma forma na sua vida em Cristo Jesus? Louvado seja Deus. Aquele Cristo que atuou lá, atua aqui, atua hoje, atua agora com poder e graça. E eu quero crer que este congresso vai ser mais um movimento do Espírito Santo para trazer transformação, cura e graça na vida de vocês. Toda vez que nós fazemos um congresso, ou que uma igreja abre a sua porta para fazer isso, nós vemos como uma oportunidade de Deus trazer algo novo, Deus renovar o vinho, Deus renovar a motivação, Deus trazer graça, Deus fazer alguma coisa diferente na vida de cada pessoa, e que isso possa acontecer aqui até o dia que esse congresso terminar, em nome de Jesus. Mulheres que seguiam a Cristo, mulheres que experimentaram o poder de Cristo, mulheres que tiveram uma referência, sabiam a quem estava seguindo. No outro dia fui conversar em aconselhamento com uma mulher que era psicóloga, crente, mas ela me falou, em toda a experiência de aconselhamento, muito mais na figura de um teórico da psicologia que eu conhecia, do que na figura de Cristo. Porque fulano de tal disse isso no seu livro, ela sabia detalhes e parágrafos, ela sabia páginas de livro. No final a coisa se inverteu, parece que ela tinha ido lá para me aconselhar. Eu quase perguntei, o que a irmã veio fazer aqui? Aí perguntei para ela no final assim, você tem alguma coisa sobre Cristo que você saiba? Ou que você experimentou? Você tem alguma coisa com o Evangelho? Ele se tornou uma referência. Você segue a quem? Gente, nós estamos vivendo dias hoje, nesse início de século 21, em que as pessoas estão nas igrejas, anotem isso, mas Cristo não lhes é mais referência. Não significa que aquela multidão que você vê aqui domingo seja uma multidão de discípulos. Não é. Como também não era naqueles 5.000 homens, mais mulheres e crianças, onde Cristo transforma os pães e os peixes e faz aquele milagre espetacular presenciado por todos. Quando a turma volta para o café da manhã, que quem não quer pão de graça? Voltaram para o café da manhã, aí Jesus sentou a lenha. Tem que comer o cordeiro todo. Vieram tomar o café. Vocês não podem pegar a parte do cordeiro, que é só a parte boa, da bênção, da dádiva. Vocês têm que obedecer a palavra. Comer o cordeiro por inteiro. Assumir totalmente o evangelho, o cristianismo. E a Bíblia diz que foi saindo todo mundo. Aquelas mesmas pessoas que estavam ali, que ficaram maravilhadas de ver os peixinhos se multiplicando, o pãozinho se multiplicando, sobrou 12 cestos,
elas agora saem uma a uma. E só ficaram os 12, talvez por uma questão de amizade. E a pregação do pregador, e eu invejo isso, Novaes, é interessantíssima. Jesus nunca foi um pregador preocupado com multidão. Ele sempre foi um pregador preocupado com a qualidade e não com o número de pessoas que o assistiam ou ouviam. E ele diz assim para 12. Eu fico imaginando pregando aqui e vocês começam a se levantar. Só que o auditório lá era um auditório de, 7.000 pessoas. E o pregador pregando, vai saindo todo mundo. Qual era o tema da mensagem? Comer o cordeiro todo. Não gostaram daquela pregação. Foi saindo 1, 3, 4, 5, fica só 12 amigos. É a falência do pregador. Eu entraria numa depressão tremenda. Ia bater um negócio na estima de que eu sou um lixo. Tudo aquilo que aprendi lá com Davi Malta, com Novaes, não valeu nada. Não é possível, foi todo mundo embora. Jesus faz o contrário. Ele diz assim, querem ir embora também? E aí, o grande Pedrão vai dizer, Senhor, para quem nós vamos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Na verdade, essa é a nossa referência. A nossa referência não é multidão, a nossa referência não é filosofia, a nossa referência não é psicologia, a nossa referência não são os movimentos deste século, a nossa referência é Cristo, a Ele seguimos, a Ele amamos e a Sua palavra. Foi isso que você aprendeu ou não? Agora eu quero mostrar para vocês que o texto que fala que essas 3 mulheres seguiam a Cristo, essas 3 mulheres tinham a Cristo como referência. Essas 3 mulheres eram gratas por tudo que Cristo havia feito. O texto fala especificamente o nome de 3. Vamos lá. O primeiro é Maria Madalena. Eu fui procurar no Novo Testamento quantas vezes o nome dela aparece. Aparece em 5 textos. Maria Madalena, na verdade, Maria de Magdala, Magdala era uma aldeia muito pequena. A tal da Maria era dali. E o texto da Bíblia diz que ela foi, Lucas 8, liberta de 7 demônios. Se um demônio já é ruim, imagina 7. Não sei se esse número é simbólico, mas ela é liberta de 7 demônios. Depois essa mulher é vista junto à cruz. Depois esta mulher está presente no sepultamento de Cristo. E em Mateus 28, essa mesma Maria de Magdala vai ao túmulo cedo com aquelas outras para ungir o corpo de Jesus. E lá no final do evangelho ela aparece naquele grupo quando recebe a ordem, conte para todo mundo que ele está vivo. Essa mulher, possuída. Hoje a gente tem muitas pessoas que não acreditam em demônios. Mas ele está vivo. A Bíblia diz que ele brama como leão, buscando a quem possa tragar. Orai e vigiai. Nós temos que fechar as brechas. Eu e você, mulher. Eu e você, meu irmão. Porque o ministério dele é incansável. Ele veio para matar, roubar e destruir. Eu gosto muito de Paulo quando ele disse assim, a nossa luta não é contra carne e sangue. Às vezes nós achamos que nós estamos confrontando uma pessoa, que o duelo, uma briga é com o chefe do departamento, é com um vizinho, é com um parente. E há uma articulação maior por trás dessas coisas. Quando a Bíblia diz que Maria de Magdala foi liberta, nós precisamos clamar ao Senhor, para que pela sua graça, Ele continue atuando com libertação no meio de nós, amém? Eu fui pregar numa igreja
do norte da Itália. A igreja, a sua profundidade ia na metade desse lugar. Era uma quarta-feira, estava ali um dos melhores missionários nossos de missões mundiais, o pastor Fábio Pegas. Era quarta-feira e eu estava pregando quando entra uma mulher alta, muito bem vestida, e ela vem e passa por todos os assentos e senta no primeiro banco. Ela chamou a atenção de todo mundo, porque ela não era dali, pela forma como ela estava vestida, pela forma como ela estava se comportando naquela maneira. Ela chegou e sentou na frente, e eu pregando ela bem aqui. Quando eu estou no fim da pregação, o pastor Fábio estava me interpretando para o italiano, eu vi que ela estava bastante constrangida. E quando eu fiz um apelo para que as pessoas entregassem a vida a Cristo, aquela moça veio à frente. E ela chorava muito. O culto logo terminou. O pastor Fábio disse: Wander, vamos conversar com ela, mas aqui na Itália, aqui no norte, nós temos uma prática, que nós temos que levar um ancião conosco. Eu falei: ótimo, chame o ancião. E ele chamou o ancião, e nós fomos conversar com ela sobre o impacto da mensagem, aquela decisão que ela fez, para que ela continuasse. Ela disse um negócio interessante. Ela disse: não tem problema, pastor, se o senhor me arrumar um emprego, que eu receba 3.000 euros por final de semana, eu venho para a sua igreja. E o pastor Fábio perguntou a ela: mas como você recebe 3.000 euros por final de semana? Ela foi muito transparente e rápida: eu sou prostituta, sou romena, então o senhor faz as contas, eu ganho 10 a 12 mil euros, isso quando não faço algumas viagens de navio, e que passo no mar alguns dias. O senhor me arruma, e eu venho para a sua igreja, e vou seguir a Cristo. É claro que depois de ter passado o momento da emoção, da experiência dela ter ido à frente, ela começa a ouvir uma voz, ela começa a fazer reflexão sobre valores, sobre questões humanas. Ela não entendia nada do evangelho, ela está sob impacto de uma mensagem, mas ela tem uma vida. Muito bem. Pastor Fábio é um grande evangelista, um discipulador fantástico, não desistiu dela. Alguns dias depois eu voltei, 3 meses exatamente, ele liga e diz: Wander, quero lhe contar uma história. Mônica era o nome dela. Mônica vai se batizar. Continuamos discipulando aquela moça, ela largou aquela vida e hoje é camareira de um hotel da cidade de Mantova. E ela me disse semana passada que ela está vivendo os melhores dias da sua vida. E quando ela experimentou essa transformação e todo esse processo, ela disse: eu fui liberta de poderes demoníacos. E aí ela foi contar a história dos pais romenos, ciganos. Há 5 milhões de ciganos na Romênia. É o país com maior população de ciganos do mundo, com todas as suas feitiçarias, com todas as suas crendices. Mas há também lá igrejas ciganas de romenos convertidos a Jesus. Coisa fantástica. Mas quando ela era jovem, novinha, a mãe a entregou em rituais. E ela obedecia exatamente aquilo para o qual ela foi entregue, aos deuses da pornografia, da prostituição. Mas Mônica foi liberta. Não foi só Maria de Magdala. Eu conheci Mônica e tem muitas outras pessoas que são libertas do poder do diabo. O diabo cega mulheres, o diabo coloca valores distintos, inclusive provocando a vida de mulheres crentes, com uma tremenda dificuldade de entender hoje, está fora de moda, entender a ideia de submissão bíblica. Ih, pastor, vai tocar nisso? Não, já toquei. Até hoje,
mulheres não compreendem o que isso significa. A beleza do que significa a ideia de uma ajudadora, de uma mulher que sabe se colocar dentro da família, qual é o seu lugar, não vai nenhum demérito, não vai nenhuma posição inferior, é posição de honra, é posição de graça, mas Satanás trabalha para que isso não aconteça, para que aqueles valores bíblicos ou os lugares em que Deus nos colocou não sejam respeitados dentro da casa. Outra mulher citada aqui é Joana. Joana também era discípula, Joana também era grata, só que essa era diferente. Enquanto a tal da Maria de Magdala era uma mulher simples, provavelmente discriminada, possuída. Quem é que vai dar valor à mulher possuída? Joana era mulher de um gerente financeiro. Joana era de uma classe média alta, trabalhando no palácio de Herodes. Seu marido servia como um chefe de finanças do palácio, mulher de alta sociedade, uma dama da corte. Alguns acreditam que é a mulher lá de João 4:46, a mulher de um comandante. Essa era Joana. Então vejam o poder do Evangelho de Cristo. Ele foi na aldeia de Magdala, ou ele atraiu a mulher de Magdala, a tal da Maria, e ela foi liberta de 7 demônios. Agora ele atrai uma mulher de classe média alta, da alta sociedade, trabalhando num palácio. Essa era Joana. A beleza do amor de Cristo, a graça multiforme, a maravilha do Senhor, que vai resgatar a todos, é algo extraordinário. Convivendo com algumas mulheres da classe média alta, irmãs, não se iludam, as necessidades, as questões espirituais são as mesmas ou até mais profundas. Há misérias muito mais profundas em mulheres com um poder financeiro maior, situações espirituais muito graves, mulheres que precisam do mesmo Cristo, da mesma referência, mulheres que precisam encontrá-lo, e Joana o encontrou, teve essa experiência, faz uma renúncia, talvez a sua classe social, a facilitação financeira que tinha por causa de Cristo. Quando você estuda a Bíblia e vê esta mulher seguidora, ela fez renúncias. Ela escolhe um caminho, ela escolhe um mestre. Eu acho que a mulher que vai mais profundamente é essa mulher que vai tê-lo como referência, que o experimenta na graça e na misericórdia. A terceira mulher que aparece é uma mulher chamada Susana, gente simples. Então vejam, havia uma mulher possuída por demônios de uma aldeia pequena, havia uma mulher muito bem situada financeiramente, e havia uma mulher que era uma mulher pobre, uma mulher do povo, como a maioria das mulheres nesse país que nós vivemos. O que a gente apreende dessa experiência? Primeiro, que para Cristo não tem qualquer diferença de classe, qualquer diferença social. Ele vai no barraco, ele vai na mansão, ele vai lá onde você está para te resgatar, para falar com você e para te abençoar. Graças a Deus que nós temos um Cristo que invade a nossa intimidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a única coisa que Ele requer é uma só: que você abra a porta.
que você faça o que Mônica fez, que você dê oportunidade, e ele vai fazer uma revolução extraordinária. Eu tive uma mulher que foi tesoureira da igreja, muitos anos atrás. Aliás, o tempo, está falando para o Novaes, o tempo passa alucinadamente. A igreja do Recreio completa mês que vem 30 anos. E 1º de abril do ano que vem, pode acreditar, eu faço 30 anos na igreja. Mas tive uma tesoureira que ia para a igreja, na época não era tesoureira, mas ela ia para a igreja à noite de óculos escuros. E ela sentava no último banco da igreja. Aquela mulher tinha um comportamento estranho e eu nunca conseguia falar com ela. Por quê? Porque ela chegava, e eu acho que isso tinha propósito, ela chegava depois que o culto havia começado, e ela saía antes do culto acabar. Então eu não chegava nela. Um dia eu disse, hoje eu chego. A igreja era pequena, então a gente podia fazer um trabalho mais corpo a corpo, mais pastoral, mais próximo, né? Quando cresce fica mais difícil. Mas quando a pessoa da música começou a cantar o último hino, que eu sabia que ela ia embora, eu corri para a porta. Peguei ela se levantando e disse assim, boa noite. Como vai a senhora? E ela, debaixo dos óculos, dizendo, vou bem, mas preciso ir. Eu disse, olha, quero deixar aqui com a senhora a possibilidade de conversarmos, nossa igreja está de portas abertas. E ela começou a se abrir um pouco mais, e conversamos. E uma lagrimazinha rolou debaixo dos óculos. Eu disse, sente. Ela disse, pastor, eu preciso disso que o senhor prega. Eu preciso disso. A minha vida é um inferno. E ela levantou os óculos, ela tinha hematomas, porque ela era agredida em casa continuamente por um cara muito rico, que era seu marido. Uma mulher de alta sociedade. Uma mulher parecida com Joana, que está aqui. Muito dinheiro. Marido famoso. E eu disse a ela, olha, eu não sei como vou resolver seu problema. Problema doméstico, interno. Ela disse, tem mais, pastor. Ele não só me bate, ele me estupra. Quando fica bêbado, me amarra e me estupra. E vezes, ele retira as chaves e dá ordem aos caseiros para que eu não passe do portão. Cárcere privado no Recreio dos Bandeirantes. Sabia? Não tem só lá não. Deve ter por aqui também. Na Rua Barão, na Baronesa, no Ipaz. Cárcere privado. Eu disse, olha, tem um Cristo, porque nessa hora você fica indignado contra um homem desse, não é? A carne fala, dá vontade da gente mandar uns soldados lá para ter uma conversa com ele, como eu fiz uma vez lá em Moça Bonita, um rapaz que batia na menina. Eu tinha lá uns caras fortes, o Bira, 1,90 m de negão, aquele que olha para você, eu sou de Jesus. Falei, Bira, então faz o seguinte, vou contar isso aqui, mas não contem isso a ninguém, que é uma das vergonhas do meu ministério. Pega 4 igual você, ele bate nela, dá uma prensa nele, ele estuda nesse curso aqui, sai 10h30, espera ele debaixo da ponte, ali de Bangu, e olha, conversa com ele em Cristo. Entendi. Falar com Bira é falar com Deus. Bira foi lá. Eu não sei o que eles fizeram. Ele nunca mais bateu nela. Mas ela teve coragem porque ela tinha um tratamento de desonra. Ele era adúltero e ela saiu do casamento. Um dia,
Os anos passaram, mais ou menos uns 10 anos depois, eu estava lá no recreio e um Mercedes entrou na igreja. Igreja pequena, minha sala eu via o estacionamento, entrou o Mercedes. Quem desce? Ela. Pastor, estou aqui para lhe agradecer. Este aqui é meu futuro marido. Deus me libertou daquela situação. É um homem de Deus, mora em São Paulo, ele é um grande empresário. Nós vamos nos casar. O senhor faz o casamento? Eu falei, faço. O Bira vai? Ela disse, eu faço questão. O Bira mudou a minha vida. Eu até hoje não sei o que o Bira arrumou, não posso saber, para não sentir qualquer... Quando eu conversei com a Neuza, eu lembrei do Bira. Mas eu já era um pouquinho mais velho no ministério e disse, não vou fazer isso, vamos para outro caminho. Vamos para o caminho da oração. Dias depois, aparece na Rede Globo um traficante de obras de arte. Era o marido de Neuza. E ela disse, pastor, era a resposta de oração quando eu vi aquele homem saindo da minha casa algemado. Resposta de oração. Vejam o que é a experiência pessoal de cada um. Ela vendo o seu opressor, que batia, que violentava, sendo preso dentro de casa, com televisão, e ela dando graças a Deus. Que vida esquisita é essa? Mas eu pergunto a você, não precisa me responder, mulher, você também daria graças a Deus? Daria. Daria sim. Neuza cresceu na fé, Neuza se tornou primeira tesoureira da igreja, Neuza foi uma bênção. Mas ela precisou ser liberta dos demônios, das opressões, das questões, e ela morava na nobreza do bairro, nas melhores mansões, porque ele comprava uma casa atrás da outra. É como esta mulher aqui. O Cristo que nós conhecemos é esse Cristo que vai às mulheres, é esse Cristo que não importa qual seja a classe social, é esse Cristo que invade por amor e só espera que a porta seja aberta. E que portas sejam abertas aqui em nome de Jesus. Ele cura e liberta mulheres. Voltando a Maria de Magdala, qual é a identidade de uma mulher dessa? Que parece que por profissão não havia opção, seria a prostituição. Como Mônica, que eu contei aqui, lá da Itália. Ela perdeu o quê? Ela perdeu tudo, porque quando que a gente perde tudo? Quando a gente perde a identidade. Quando a pessoa diz assim, quem sou eu? Quem sou eu nessa relação? Quem sou eu aqui? Quem sou eu? Quando uma mulher ou uma pessoa chega nesse nível de não saber quem ela é, ela perdeu tudo. Ela perdeu sua identidade. Ela vai entrar numa vida medíocre de escravatura pessoal. 10% da população do mundo hoje sofre de depressão, doutora. E a senhora sabe disso? Porque a senhora deve lidar com centenas e milhares de mulheres em depressão, somatizando no câncer de mama. Há estudos nesse sentido. Gente, há um clamor. Quanta gente machucada. Como Maria de Magdala devia ser machucada. Não era à toa que aquela mulher deixou tudo e vou seguir a Cristo, eu vou andar atrás dele, eu só quero essa vida, eu só quero a ele, ele me deu dignidade, porque Jesus dá dignidade, Jesus restaurou a dignidade de Neuza, Jesus restaurou a dignidade de Mônica, Jesus restaura a sua dignidade. Nós não podemos aceitar
em nome do Evangelho. Mulheres que vivam oprimidas. Uma pessoa de Deus, seja homem ou seja mulher, tem que viver em profusão, de gozo e alegria, apesar das lutas, apesar da falta de dinheiro, apesar da crise política. Você tem Cristo e isso é tudo. Não podemos aceitar mulheres enfurnadas ainda nos quartos, perdendo a sua vida. Em nome de quê? Não é essa mulher que Cristo chama, ou que Cristo espera. Mas uma coisa ele garante: eu curo. Eu acabo com a baixa autoestima. Eu perdoo. Como ele fez com aquela mulher, pega em flagrante. História que todo mundo conhece. Ele não a humilha. Ele não a humilha. Ele espera todos saírem para trazer disciplina e dizer: não peques mais. Eu não te condeno. Ele dá uma nova chance. Esse é o Cristo do Evangelho. O Cristo que restaura, o Cristo da graça e da misericórdia. Quem conheceu, vocês conhecem Carlos Novaes, pregador da graça. Mas quem conheceu Davi Malta também era um pregador da graça. Essa foi uma igreja que restaurou muita gente. Restaurou muita gente. Sabe por quê? Porque havia uma base de teologia da graça. O objetivo não era a teologia da punição, mas era a teologia da restauração. Jesus não se preocupa em pisar a mulher que já estava pisada e seria morta por apedrejamento, mas ele preocupa-se em restaurá-la, em trazer a sua identidade de volta. Cadê os teus acusadores? Não estão aqui, largaram as pedras. É interessante, não é? Eles largaram as pedras, mas tem muito crente na igreja com pedra na mão. Adoram tacar pedra em alguém, adoram agredir, adoram em apontar o pecado do outro, adoram se lembrar do erro que o outro cometeu, mas só que se esquecem da graça que os alcançou. É como a parábola do credor incompassivo, parábola sensacional. O Cristo que te perdoou é o mesmo que perdoa o outro. Jesus libertou aquelas mulheres. Jesus restaurou a dignidade daquelas mulheres. Uma das cenas mais marcantes sobre a opressão da mulher, uma foto, está no Museu do Cairo. Chocante. Há uma linha do islamismo dentro do Egito, que aos 12 anos a menina é levada, e existe uma foto, que eles acham aquilo sensacional, esta linha islâmica, onde a menina está sendo cortada no seu clitóris, para que ela não experimente prazer na sua vida. E aquela fotografia, aquele desenho imenso, choca. E sabe quem levou ela para que aquele guru, não era um médico, cortasse o clitóris da menina? Foram os pais. A imagem da indignidade, da opressão, da produção da baixa autoestima. É isso que Cristo vem arrebentar. Eu não sei como você chegou aqui hoje, minha irmã, mas eu quero dizer para você que Jesus pode arrebentar todas essas coisas e restaurar a sua estima, a sua dignidade, libertar de todos os demônios e curar a sua vida. E não há tempo aqui para falarmos de questões de vidas que se dizem crentes. O texto termina, e eu vou terminar, dizendo que essas mulheres serviam os discípulos com os bens. Interessante. Quem sustentava o ministério de Jesus eram essas mulheres. Quem fazia o ofertório eram essas mulheres.
Enquanto os discípulos esvaziavam a bolsa, elas enchiam a bolsa. Elas levavam o alimento. Eram elas que cuidavam das necessidades de Cristo. Tamanha gratidão, tamanha honra, tamanho respeito que lhe prestavam. Mulheres especiais essas aqui, que não estão no panteão da honra dos homens. Gente simples. Eu nem me lembro onde é que está de novo o nome de Susana ou de Joana. Mas elas eram, na verdade, a essência de uma mulher cristã, que seguia a Cristo, que o tinha como referência, que experimenta o seu poder, que vai com ele e que ainda o servia como podia. Você pode servi-lo com tudo que você é, com tudo que você tem. Isso é muito mais do que dinheiro. Honrá-lo com a sua obediência. As mulheres que transformaram o bem-estar de Cristo, que levavam sustento aos discípulos, são essas mulheres que tinham uma profunda gratidão. São elas que vão lá no túmulo para cumprir a prática da unção do corpo. São elas que vão se preocupar. Eu não sei onde você busca referência. Se sua referência é Simone de Beauvoir, eu lamento profundamente. Eu lamento profundamente o que essa pregação feminista, fora da palavra, tem feito na cabeça de muitas meninas, que aprendem desde cedo a não respeitar os próprios pais. Nós estamos vivendo hoje uma situação em que se acaba com a figura e a referência de autoridade, e moças que não sabem respeitar os próprios pais, e obviamente que elas não vão respeitar marido, e não vão respeitar filhos. Eu nunca me preocupei com isso, mas hoje, quando alguém vem me falar questões de relacionamento, eu digo assim para um rapaz: pergunta se ela teve pai. Pergunta se o pai dela foi uma referência para ela. Irmãos, quando não há um pai, ou quando não houve alguém que supriu este lugar, que seja um pai substituto, há uma perda absoluta de referência de autoridade. E que se reflete até a velhice. Isto é impressionante. Esse congresso aqui, irmãos, minhas irmãs, que sirva para que vocês olhem para tudo isso que estamos levantando, que vocês ouvirão de outras pessoas. O respeito, a posição da mulher, a quem a mulher está ouvindo, a quem a mulher está seguindo, qual é a referência, que tudo isso possa ser questionado, reavaliado, revisto. E eu só quero deixar uma coisa, eu espero que de tudo que eu disse aqui, fique só uma coisa: nós temos um mestre, nós temos uma referência, e se você quer aprender com alguém, aprenda com as mulheres da Bíblia, aprenda com as mulheres do Velho e do Novo Testamento. Não é para aprender os seus costumes, não é disso que estou falando, mas aprender os seus valores, e como algumas lidavam com as coisas mais caras da vida, tendo uma referência suprema. Nem sempre os melhores discípulos de Jesus estão nos palcos. Joana, Susana e Maria de Magdala nunca ficaram no palco, mas foram marcantes na história, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Que Deus abençoe as irmãs. As irmãs são uma bênção. As irmãs são fundamentais no reino.
as irmãs fazem uma diferença tremenda dentro de uma família. Que cada vez mais as irmãs possam entregar-se a Ele, aprender com Ele, seguir a Ele, ouvir a Ele, e que Ele seja nesse mundo doido a referência da sua vida. Baixe sua cabeça, vamos orar. Eu não sei se tem alguma mulher aqui, e eu vou me dirigir à mulher, às mulheres, os homens, me perdoem neste momento, mas talvez alguma mulher que precise da libertação, como aconteceu na vida de Neuza, na vida de Mônica, precisam de respeito, como Cristo deu a Maria de Magdala, precisa de valor na sua estima, precisa de cura, de um pai que não teve, de uma referência ruim. Talvez haja mulheres aqui marcadas por homens que a machucaram, homens que feriram. Eu queria somente agora orar. Se alguma irmã quiser ficar em pé, vamos entregar isso na cruz. Vamos entregar isso no altar dele. E vamos abrir a porta. Se você se sente com essa necessidade agora, fique em pé onde você está. Nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que o Senhor possa agir, e que essa mensagem tenha encontrado algum lugar, na vida, no coração, na história dessas irmãs. Que o Senhor abençoe, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, e que o Senhor faça de cada uma delas uma mulher virtuosa melhor, para a glória do teu nome. Que a preocupação delas seja o Senhor, que elas sigam sempre o Senhor, porque seguindo ao Senhor serão boas esposas, boas mães, boas discípulas, boas companheiras, boas amigas, porque a referência é suprema, superior, é Jesus. Abençoe as mulheres desta igreja, as jovens e as mais vividas. Que a tua graça esteja aqui e que este congresso consiga transformar, abençoar, libertar e salvar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.